Olá a todos, meu nome é Bruno Borges, eu sou professor mestre em fisioterapia, sou docente do Colégio Brasileiro de Osteopatia, diplomado em osteopatia pelo CBO também e especialista em osteopatia pelo COFITO. Hoje eu vou falar um pouco sobre, de uma forma resumida, o uso da osteopatia como ferramenta no equilíbrio do sistema nervoso autonômico. Quando a gente observa no nosso dia a dia, a gente quer a busca do equilíbrio homeostásico. E basicamente essa busca do equilíbrio da homeostase, né, a homeostase na verdade é o equilíbrio, né, seria até redundante falar isso, mas enfim, a gente quer apenas a questão do equilíbrio, independente se eu vou aumentar o estímulo parasimpático ou simpático. Porém, quando a gente estuda algumas doenças ou a questão da dor, a gente observa que existe um desequilíbrio apontando uma ativação maior para o sistema nervoso simpático. Então a gente vê, por exemplo, em pacientes hipertensos, em pacientes em ventilação mecânica, em pacientes com processo inflamatório, com dor, existe então uma ativação grande do sistema nervoso simpático. Então, sabendo disso, a nossa busca para esses casos, por exemplo, seria então um estímulo em aumentar a resposta parasimpática e inibir a resposta simpática. Claro que existem outras situações também, né? Por exemplo, quando a gente pensa num paciente com um broncoespasmo, a gente gostaria que tivesse um equilíbrio, diminuindo a atividade parasimpática e aumentando a simpática, por exemplo. Para cada um, a gente sempre vai pensar num paciente como um todo, né, na resposta que a nossa terapia ela pode dar nesse equilíbrio. Para isso, vamos fazer um breve resumo sobre a questão do sistema nervoso autônomo. Antes disso, a gente tem uma divisão básica no nosso sistema nervoso central e periférico, a divisão entre o sistema nervoso somático e o autonômico. Tá? Os dois primeiros aqui são o somático. A diferença é a questão de número de neurônios, por exemplo, né? Pensando só até a medula espinhal, ou quando a gente pensa no parasimpático, entra aí os núcleos dos nervos cranianos também, então seria de um tronco encefálico, essa seria a diferença, ou se for uma motricidade também da face, assim como sensibilidade. Tá? Mas usando esse exemplo, eu tenho um neurônio aferente, eu tenho um receptor, por exemplo, que manda informação para a medula espinhal através de apenas um neurônio. E a parte motora, ele sai lá do neurônio motor, do corno ventral da medula espinhal, né, e vai realizar a sua eferência direto aqui no tecido, no caso aqui o músculo. Tá? Então a gente tem apenas um neurônio nessa divisão curta, né, sem considerar para onde essa informação vai ou de onde ela vem. E se a gente comparar com o sistema nervoso autonômico, né, aqui a gente tem um exemplo do simpático, mas vale para o parasimpático também. A diferença é que esse neurônio estaria ou no tronco encefálico, né, em algum núcleo de nervo craniano, ou na região sacral, aí não vai diferenciar muito. Mas basicamente o sistema nervoso autonômico, nessa porção analisada, ela é dividida em dois neurônios, né, o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. Pensando no sistema nervoso simpático, né, a localização ele é tóraco-lombar. Tá? De uma forma mais didática, o neurônio pré-ganglionar ele sai do nível medular de T1 e vai até L2 ou L3. Tá? Cada neurônio pré-ganglionar localizado na medula espinhal, ele está localizado no corno lateral da medula espinhal, tá? Diferente do neurônio motor inferior que está no corno ventral. Esse neurônio, né, o pré-ganglionar, está localizado então neste corno. Quem vai ativar esse neurônio, a gente não tem representação aqui, é o hipotálamo. Tá? Então, o hipotálamo ele recebe várias informações, como visuais, auditivas, olfatórias, estresse, né? O fato de eu pensar numa situação de estresse, ele vai ser ativado. Então, qualquer situação que ativa e manda essa informação para o hipotálamo, ele então vai fazer a ativação aí desse neurônio pré-ganglionar. E para onde que vai, né? Esse neurônio pré-ganglionar,
ele vai fazer então uma sinapse com o neurônio pós-ganglionar. Esse neurônio pós-ganglionar ele está localizado ou nos gânglios paravertebrais, né, que estão localizados aqui lateralmente à coluna vertebral, né, um pouco à frente da articulação costo-vertebral, e eles são divididos em gânglios. Né? A gente tem os gânglios cervicais, os gânglios torácicos e os gânglios lombosacrais. Tá? Então, nós temos uma possibilidade de realizar a sinapse do sistema nervoso simpático saindo desse neurônio pré-ganglionar na medula espinhal e realizando a sinapse ou no mesmo nível do gânglio paravertebral ou até 6 níveis acima ou abaixo, ou até mais, tá? Depende da literatura. A outra opção, né, esse neurônio pré-ganglionar, ao invés de realizar a sinapse com o pós-ganglionar aqui na cadeia paravertebral, ele pode ir na cadeia pré-vertebral. Né? Eles estão localizados anteriormente aqui à artéria, basicamente em cada ramificação da artéria aorta. Então, por exemplo, eu tenho um neurônio pré-ganglionar que vai fazer a sinapse com o gânglio celíaco, ou com os gânglios mesentérico superior e inferior, ou com os aórtico-renais, né? Ou com o mesentérico inferior que eu acabei já citando aqui. Tá? Então a gente tem essas possibilidades. Né? De lá, então, esse neurônio pós-ganglionar vai realizar a sinapse, né? Vai realizar a sua eferência ou numa musculatura lisa de uma víscera ou numa glândula, né? Como a glândula suprarrenal, por exemplo. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma dessas possibilidades de sinapse. Eu tenho o neurônio pré-ganglionar, que vai realizar a sinapse com o gânglio pré-vertebral chamado de aórtico renal. Então ele vai realizar a ativação da suprarrenal. Né? E da suprarrenal, então, eu tenho a liberação aí da adrenalina, por exemplo. Tá? Já o sistema nervoso parasimpático, nós didaticamente referimos ele como crânio sacral. Significa que ele vai realizar a sua função saindo de algum núcleo de um nervo craniano ou de um neurônio pré-ganglionar localizado nos níveis S2, S3, S4. Tá? Lembrando que a medula espinhal acaba em L2. Tá? Então, nesses níveis aqui finais, no nível esquelético, estaria então aproximadamente aí em L2. Tá? Mesma coisa vale, eu tenho que ter um neurônio superior que vai ativar um desses nervos cranianos ou esse neurônio pré-ganglionar localizado na região sacral, que é o hipotálamo novamente. Tá? Na parte craniana, nós temos os núcleos do terceiro par, que é o óculo motor, o sétimo par, que é o facial, o nono, que é o glossofaríngeo, e o décimo par, que é o nervo vago. Tá? E, de novo, as raízes S2, S3, S4. De novo, a gente tem que ter, então, um neurônio pré-ganglionar e nós temos que ter um neurônio pós-ganglionar. Tá? Para o nervo craniano óculo-motor, então ele sai lá de um núcleo chamado de Edinger-Westphal, lá no tronco encefálico, e faz a sinapse com um gânglio ciliar. E a sua função é realizar a contração do músculo constritor da pupila, então ele vai fazer a miose. Já o núcleo do nervo facial, ele sai lá do núcleo, chamado de núcleo salivatório superior, que ele vai fazer a sinapse com dois outros gânglios, com o gânglio pterygopalatino, então ele vai ativar a produção de lágrima no canal lacrimal e também na mucosa nasal. E é uma outra localizada no gânglio submandibular. Né? O gânglio submandibular, por sua vez, vai fazer a ativação das glândulas sublinguais e submandibulares que são inervadas então pelo facial. O nervo glossofaríngeo ele tem a mesma função semelhante a essa do facial. A diferença é que ele vai sair do núcleo salivatório inferior, vai fazer a sinapse com o gânglio óptico, tá? E do gânglio óptico ele vai até a parótida. Tá? Então, como função também está relacionado à salivação. Tá? E, finalmente, o nervo vago sai lá do núcleo do nervo vago e ele vai realizar a sua função nas vísceras,
né? O neurônio pós-ganglionar lá do núcleo do nervo vago, onde ele vai fazer a sinapse, geralmente ele está na víscera, né? No plexo mioentérico. Então ele vai fazer a sinapse lá com o coração, com o pulmão, com o fígado, com o estômago, com o pâncreas, com os rins, com grande parte do intestino grosso, né, até o cólon transverso, é o nervo vago, todo o intestino delgado e os rins, eu não lembro se eu falei, então comento novamente. Já os níveis de S2, S3, S4, né, que seria a sua outra parte parasimpática, ele sai lá da medula espinhal, pega a sua via através de um nervo chamado de nervos esplâncnicos pélvicos e vão realizar a sinapse com o neurônio pós-ganglionar também localizado lá no plexo mioentérico. Então eu tenho vamos dizer assim, um terço do cólon transverso, que é onde tem a flexura esplênica, o cólon descendente, o sigmoide e o reto, útero, por exemplo, relacionado ao pênis, né, a ereção, né? Então a gente tem a bexiga, todos os órgãos abdominopélvicos, tá? Então essa seria a função. E para isso a gente tem, né, de uma forma resumida, o que seria a função simpática e parasimpática de cada região. Então vou dar alguns exemplos apenas, não vou falar todos. Os olhos, por exemplo, na pupila, eu tenho o efeito simpático, que sai lá de T1 a T4 mais ou menos, vai até o gânglio cervical superior, e a sua função está relacionada à dilatação da pupila, né? A situação de fuga. Já o efeito parasimpático ele vai contrair, como a gente falou, pelo estímulo do óculo motor. E outro exemplo, vamos pegar o sistema digestório. O sistema digestório, a sua função simpática é inibir o peristaltismo. Tá? Além disso, vai contrair os vasos sanguíneos para o sistema digestório, para que haja mais vascularização para os músculos numa situação de fuga, por exemplo. Tá? Vai contrair também o esfíncter, né, os esfíncteres, e o parasimpático está relacionado com uma ação sinérgica antagônica, né? Ou seja, eles se auxiliam, mas ao mesmo tempo eles têm algumas funções opostas. Então vai estimular todo o peristaltismo para a secreção de sucos gástricos, por exemplo, ou de alguma função de degradação proteica, de gordura, etc., junto com o sistema nervoso entérico. E ele também vai contrair os esfíncteres, né? O do reto, por exemplo, e inibir o esfíncter interno, coisa inversa que a gente observa aqui no simpático. Muito bem, então, voltado para essa situação, colocando dentro de estudos ou dentro da nossa clínica, o que a gente observa? Né? Que a osteopatia ela busca essa integração, esse equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. O que a gente observa no nosso dia a dia, o que a gente observa em relação a alguns estudos citados aí por esses autores? Que quando se tem uma desregulação do sistema nervoso autonômico, é um paciente que vem com alguma queixa de dor, por exemplo, uma queixa gastrointestinal, uma queixa respiratória, né, uma queixa como uma hipertensão diagnosticada, diabetes, artrite reumatoide. E grande parte dessas alterações, né, desse desequilíbrio, geralmente vai ter mais ativação simpática, tá? Com algumas situações diferentes, aí, por exemplo, na região gastrointestinal. Precisa sempre avaliar o paciente como um todo. Dentro da nossa clínica, a gente busca muito mais a questão dessa homeostase e sem pensar em tratar os sintomas. A gente vai tratar o indivíduo, né, como um todo. Porém, na questão científica, eles querem observar mais se um tratamento ele vai ter alguma resposta. Então é muito difícil fazer ciência com osteopatia porque a gente acaba tirando grande parte essa questão da individualidade do nosso tratamento. Tá? Então, para isso, eles focam em, vamos tratar pacientes hipertensos usando esse modelo de tratamento. Tá? E assim por diante. A gente tem algumas hipóteses de como que a gente pode regularizar ou equilibrar o sistema nervoso autonômico. Então a gente tem pela manipulação vertebral, de tornozelo, qualquer que seja a manipulação articular,
E a ideia é, através dos estímulos periféricos, dos mecanoceptores, estimularem o sistema nervoso central e isso responder como uma situação de equilíbrio para o sistema nervoso autonômico. Já as técnicas viscerais e cranianas, a gente sabe, mesmo na nossa hipótese, que teoricamente ele tem um potencial parasimpático muito grande, de a gente estimular um paciente sair uma sensação mais relaxada. No sistema cardiorrespiratório, onde a gente vai buscar a questão de algum estímulo, ele tem uma resposta autonômica através da respiração, por exemplo. O fato de você solicitar uma respiração profunda, já se sabe que você tem um estímulo parasimpático muito grande, ainda mais se for em decúbito dorsal. Além disso, a gente tem o mecanismo da interocepção, né, de você ativar todos os mecanismos interoceptivos, né, principalmente numa questão visceral, e isso também ativar mais a questão parasimpática. E outro processo, né, a gente tem uma redução da citocina, que é um marcador pró-inflamatório que é ativado pelo sistema nervoso simpático. Então, para a dor seria isso, né? Esses dois últimos já têm uma certa noção de alguns estudos apontados aí até fora da osteopatia. Muito bem, na clínica o que a gente percebe quando a gente vê no final uma resposta autonômica? A gente vê, por exemplo, um paciente que tem um alívio da dor, a gente observa a questão da homeostase, que é esse equilíbrio que a gente tem, que a gente pode ver, né, por exemplo, uma diminuição da frequência cardíaca, uma diminuição da pressão arterial. Tá? Então a gente observa pacientes com muitas dores, por exemplo, apresentam uma probabilidade de ter um aumento da pressão arterial naquele momento. Né? Procurem fazer isso um dia. Né? Um paciente com muita dor, verifiquem a pressão e depois vejam no final. Claro que isso não é nada científico, é só para mostrar essa questão desse equilíbrio. E uma outra que é bem comum, que a gente vê em bebês, que a gente vê nos adultos, é a resposta de relaxamento. Né? O paciente ele fica até com uma cara mais relaxada, o bebê às vezes dorme na sessão, às vezes o bebê ele tem uma resposta no dia com um sono mais prolongado, que às vezes é a alegria dos pais, mas que é a resposta ao tratamento. E já na questão da análise científica, a gente tem umas possibilidades de análises de a gente conseguir verificar se aquela resposta teve um equilíbrio autonômico, um estímulo parasimpático ou simpático. A gente tem a variabilidade da frequência cardíaca, que pode ser feito com eletrocardiograma ou um cardiofrequencímetro. A gente pode ver até, mostrar alguns estudos com a pressão arterial e a frequência cardíaca, embora não sejam os melhores marcadores para isso. A própria saliva, né, por exemplo, analisar a amilase salivar, o fluxo salivar, o cortisol, né, que a gente consegue analisar pela saliva. A saturação de oxigênio, então isso também pode mostrar a questão de um balanço parasimpático-simpático. E a termografia, né? Hoje em dia a gente tem alguns estudos com uma certa confiabilidade nessa forma de análise. O que a gente observa nesse compilado de análises? Que quando há um predomínio parasimpático, a gente observa que apresenta um melhor prognóstico. Seja um melhor prognóstico para uma hipertensão, para diabetes e para dor também. Então, quando a gente pensa numa questão final, a gente quer que haja um predomínio parasimpático nesses pacientes, principalmente os que vêm no nosso consultório, que são os pacientes que têm dores. Vou mostrar alguns estudos que usam algumas ferramentas importantes, tá? Esse estudo, eles fizeram um estudo bem interessante porque eles entram no tratamento craniano, tá? É um estudo piloto, provavelmente vai sair algum estudo um pouco mais prolongado, tá? Se eu não me engano ele é de 2020, eu não marquei ele aqui, mas eu acredito que ele é bem recente, tá, pessoal? Eles fizeram uma análise em 3 grupos, né? Eles elegeram 90 indivíduos, desses 90, todos foram admitidos, né? São indivíduos saudáveis, né? Diga-se de passagem,
E nós temos aí uma randomização, eles fizeram uma randomização com 90. Sendo que o grupo que eles fizeram o tratamento, eles utilizaram a manobra do quarto ventrículo. Tá? Eles explicam como é feito, que isso é importante. Utilizaram 30, né? Depois eles não fizeram uma intervenção em 3 por algum motivo. Tá? No grupo placebo ou de sham, que eles apenas posicionaram a mão deles, eles fizeram no total aí de 26, eles excluíram 4. E no grupo controle eles mantiveram uns 30 indivíduos. Na análise, então, eles fizeram com 23 no grupo intervenção, 23 com o placebo e 28 aí no grupo controle. Tá? E o que eles consideram? Né? Que a manobra craniana, né, já se sabe, né, eles até citam alguns artigos, que tem um efeito parasimpático, principalmente a manobra do quarto ventrículo. A gente tem uma inibição do sistema nervoso simpático e uma ativação do parasimpático. E eles relatam que essa situação acontece por questões de oxigênio, pelas ondas de Traub, Hering e Meyer, pelo fluxo sanguíneo, pelo sistema licórico, etc. Tá? Então, acabam tendo esse efeito no que tem as hipóteses da mobilidade craniana que a gente aborda aí nas nossas disciplinas. O que eles analisaram? Né? Eles fizeram a análise, além de um teste de estresse, né, eles fizeram uma análise salivar. Na análise da saliva, eles verificaram a amilase, a presença da amilase salivar e também o fluxo salivar. Tá? O que eles encontraram? Né? Que quando aqui a gente vê essa análise, aqui a gente vê o controle, o quarto ventrículo e o grupo placebo. Quando se faz a questão da análise da amilase salivar, existe um aumento tanto no grupo controle na terceira análise. Essa terceira análise seria o seguinte: aqui seria 0, aqui 5 minutos após a intervenção, do que seria da CV4, e aqui seria 30 minutos depois. No grupo controle, eles encontraram um aumento da amilase 30 minutos depois, né, de o que seria a intervenção, que não existe, não fizeram nenhuma intervenção. Já na manobra do quarto ventrículo, houve esse aumento da amilase salivar no quinto minuto. E no placebo não observaram nada. Aqui a gente observa, né, na tabela, o que eu acabei de falar para vocês. Ó. Na amilase salivar no quarto ventrículo, houve uma diferença estatisticamente significante no tempo 0 para o tempo 1, ou seja, no quinto minuto após a sessão. E no controle, isso acontece no 30º minuto. Tá? E eles falam que essa situação pode ter acontecido na CV4 pelo estímulo parasimpático, né? Já que a salivação está relacionada ao facial e glossofaríngeo, então poderia estar relacionado. Já o grupo controle de ter aumentado, eles relatam que poderia ter sido um erro da metodologia, porque eles não controlaram o horário especificamente do que seria a maior produção da saliva, que seria depois do almoço. Então eles falam para fazer num horário já pré-determinado. Eles determinaram o horário, que seria logo depois do almoço, mas isso tem alguma intervenção. Tá? E outra coisa que eles apontam, todos eles têm a concentração diferente entre os grupos. E exatamente que é a questão da individualidade. Cada um responde de uma forma e cada um tem um ciclo circadiano diferente. Mas eu quero mostrar esse estudo porque é uma forma de a gente pensar em algum estudo. Se você quer ver um equilíbrio autonômico, a gente pode usar a saliva como exemplo. Já a questão do fluxo, eles não encontraram nenhuma diferença estatisticamente significante. Tá? Então, a análise que eles fizeram da CV4 seria muito mais relacionado com o aumento da produção da amilase, embora o grupo controle também tenha apresentado. Tá? Então precisa melhorar, apesar da metodologia estar muito bem descrita,
mas precisa melhorar alguma situação, porque nessa conclusão a gente pode falar que realmente CV4 aumentou, mas que poderia ser uma coincidência, né? Porque o controle também teve essa diferença. Já eles fizeram uma análise da variabilidade da frequência cardíaca, que é um outro marcador que a gente pode, fechar aqui, um outro marcador que a gente pode descrever utilizando o eletrocardiograma ou o cardiofrequencímetro como o polar. Tá? E aqui a gente tem a análise que eles fizeram numa situação bem interessante, tá? Desse grupo de pesquisadores aí, que é o Henley, que é de 2008. Tá? Eles dividiram 28 sujeitos sem nenhuma queixa, são indivíduos saudáveis, e eles dividiram em dois grupos. Um grupo que fez a liberação miofacial na cervical, tá? Utilizando manobras faciais, que eles chamaram do grupo OMT, né? Que é o grupo da osteopatia. E o Chan, que eles fizeram apenas a colocação das mãos na região cervical. Eles dividiram em 3 fases. A primeira, o paciente estava deitado, né? E desculpa falar, também tem um grupo controle, são 3 grupos. O grupo controle que não fez nada, o grupo OMT que fez a liberação facial cervical e o grupo Chan que só colocou a mão. Então, novamente, eles fizeram em 3 situações. Na horizontal, numa cama horizontal, depois eles elevaram em torno de 40 graus. Essa elevação estimularia o sistema nervoso simpático, isso é esperado realmente, e depois eles deitavam novamente o indivíduo. Então eles fizeram lá por 30 minutos, 0 a 10 horizontal, 10 a 20 em elevação, 20 a 30 de novo na horizontal. O que eles encontraram? Tá? Aqui a gente tem em branco o grupo controle, e escuro o grupo que fez a OMT, na osteopatia, a liberação miofascial, e só o posicionamento na cervical. Então aqui eles analisaram, viram que na primeira análise não tinha nenhuma diferença entre os grupos. Então eles ficaram com a frequência cardíaca que foi nessa análise muito semelhante, tá? Não tiveram muitas diferenças. Quando eles foram elevados, houve um aumento da frequência cardíaca. A frequência cardíaca, de novo, não é a melhor variável, mas só para mostrar que quando aumenta a frequência, você tem um estímulo simpático. Era de se esperar, tá? Era de se esperar que acontece. Mas aí que vem uma coisa interessante. Quando a gente compara o controle com o controle, há uma diferença. Quando compara o Chan com o Chan, há uma diferença simpática. E também a osteopatia com a osteopatia também há um aumento simpático. Porém, quando a gente compara o do grupo que fez a osteopatia, eles têm um aumento menor. É estranho falar isso, um aumento menor, mas para mostrar que realmente há um aumento da atividade simpática, só que ela é menor quando se faz a liberação, nesse caso cervical. Eles retornaram, tá? Eles retornaram em níveis basais semelhantes do que estavam na frequência cardíaca. Vamos para o que interessa mais aqui, que seria a variabilidade. Na LF, né, seria um estímulo simpático, o HF seria o estímulo parasimpático, e a relação LF-HF seria, se eu tivesse um aumento dos valores, seria simpático, uma diminuição seria o parasimpático. E aí que vem de novo a nossa resposta. Realmente, quando houve a elevação, né, eles eram semelhantes na LF nos 3 grupos, na comparação. Quando eles elevaram, houve um aumento da frequência baixa, né, LF é low frequency, da frequência baixa de todos, ou seja, houve uma atividade simpática esperada, isso é de se esperar. E volto de novo, a mesma comparação que houve aqui na frequência cardíaca acontece também na LF. Aumentou? Aumentou, mas o aumento foi menor. Tá? O aumento foi menor. Isso significa que há uma atividade simpática realmente em quem fez a liberação miofascial, só que esse aumento ele é menor comparado aos grupos controle e o grupo placebo. Já o HF
também houve um aumento comparando agora a liberação miofascial com os outros. Reparem que nesse gráfico, quem fez a osteopatia está mais elevado dos que fizeram no grupo controle, ou seja, nada, e no grupo placebo. Essa diferença que tem, se a gente comparar, só lembrando, quando a gente eleva a maca, é para ter um estímulo simpático aumentado, e o parasimpático vai inibir. Tá? Então, por isso que houve uma diminuição nos valores comparados da parte horizontal com a elevação. Tá? Era para diminuir mesmo, era esperado. E eram significantes, ou seja, tem uma inibição parasimpática. Porém, quem fez a osteopatia, essa inibição ela não é tão grande. O que significa isso? Que quando a gente faz a liberação miofascial, você tem um aumento da atividade parasimpática e uma redução simpática. Isso a gente observa também no equilíbrio ou no balanço LF-HF. Se eu tenho um aumento do valor de LF-HF, é um aumento simpático. Tá? É de se esperar que aumente o simpático que eu elevei. E como a gente pode observar aqui, quem faz osteopatia não tem esse aumento tão acentuado. É diferente, mas ele é diferente dos outros grupos, né, o que seria esse jogo da velha aqui, mostrando que você tem uma tendência de maior ativação parasimpática no sistema cardiovascular. E aqui mostrando a frequência respiratória, a gente não vê não tem nenhuma mudança, ou seja, não tem uma interferência aí na frequência respiratória. Nesse estudo foi bem interessante também que eles foram feitos em bebês. Né? O bebê ele tem uma ativação simpática muito grande, tá? Porque é um bebê que precisa lutar para comer, né? Então é a forma que ele tem. É um estudo muito bem delineado. Eles utilizaram crianças 145 elegíveis, excluíram 45 pelas razões aqui que eles dão, randomizaram 100, então um N bem grande. Dividiram em 50, né, sendo que 50 foi para o grupo osteopatia e o outro grupo seria apenas do placebo. Eles não fizeram um controle e eles explicam. Porque o bebê já é um paciente, entre aspas, aí cegado, né? Não tem como ele ter a cognição esperada para realizar, então, vamos dizer assim, uma suspeita de melhor ou pior. E eles fizeram a osteopatia nos bebês de uma forma bem interessante. Eles analisaram a região crânio-sacral, do global para o local, encontraram análise e eles fizeram um tratamento do que o bebê precisava. Já o grupo que eles chamaram de Shan, eles colocaram a mão no tórax do bebê e ficaram lá por 20 minutos. Né? O tratamento em média foi isso. Tá? Eles perderam aí 4 aí por alguma complicação neonatal e eles não fizeram follow-up. Eles analisaram então em 50 bebês que fizeram a osteopatia, então bem individualizada, isso que eu acho interessante, e eles fizeram em 46 no sham, né, no placebo. Aqui eles analisaram, né, só para deixar claro, a questão parasimpática e simpática na frequência cardíaca e também na saturação. De novo, não são os melhores marcadores, né? Não são os padrões ouros, mas só para mostrar o que a gente pode ter observado aqui. O grupo em vermelho é o grupo que fez a ósteo e o grupo azul é o grupo que fez o placebo. Tá? Só o toque leve. Tá? Um toque, eles consideram lá de 30 newtons, né? Em torno de 300 gramas. Na média da frequência cardíaca, houve uma redução em ambos os grupos, antes e após a intervenção. Porém, houve diferença estatisticamente significante apenas no grupo que recebeu a osteopatia. Lembrando que esses bebês eles tinham em torno de 1 mês de vida, tá? Então eles fizeram esse tipo de análise. Ou seja, o bebê ele tem uma característica de ter uma frequência cardíaca acima de 100. Tá? Não que eles caíram para abaixo de 100, mas houve uma redução muito grande, né, na comparação. Então você teve um equilíbrio parasimpático,
coisa que a gente não observa no grupo placebo. Então, se a gente comparar, seja o grupo antes e depois teve diferença estatisticamente significante, assim como entre os grupos. E a mesma coisa aconteceu na saturação, olha que interessante. Houve um aumento da saturação nos bebês que receberam a osteopatia. E isso a gente não observa na criança apenas no toque leve. Isso que é interessante porque o bebê que seria o melhor indivíduo para fazer uma pesquisa, claro que precisa ter uma, um comitê de ética bem delineado, né, um projeto bem delineado, melhor dizendo, para passar no comitê, você vê que o toque leve não é suficiente para provocar isso, tá? Seria até interessante a gente analisar esse toque leve com a mãe, né, para ver se isso tem uma interferência. Que a gente vê algumas respostas em bebês quando a mãe conversa e quando o terapeuta conversa. Então seria até uma análise interessante aí. E eu acho que daria para usar, seria muito mais interessante a variabilidade. E esse estudo também, esse estudo foi bem grande, tá, pessoal? É bem interessante, que é bem atual também, de 2020, ó, publicado em agosto de 2020. E ele é um estudo controlado, ele foi randomizado, ele é cego, ele fez um crossover, né, que é interessante. Eles fizeram em 50 pessoas elegíveis, só que 37, né, excluíram por alguns motivos. E eles fizeram um grupo A que fizeram intervenção osteopática e outros que não fizeram a osteopatia, fizeram só o contato. E depois eles fizeram o inverso. Quem era placebo virou o grupo da osteopatia, quem era osteopatia virou o grupo placebo, e aí então eles fizeram essas análises. O que eles utilizaram? O grupo que fez a osteopatia, eles fizeram 2 sessões nesses indivíduos. Eles utilizaram o ABLT e a crânio-sacral, de novo, avaliavam e tratavam, utilizando a nossa sigla lá, TART, e foi bem interessante, tá? Técnicas leves, não nenhuma manipulativa. E no grupo Sham, no placebo, eles fizeram o toque, nos membros superiores, na pelve, no abdômen, no tórax e na coluna vertebral, de 3 a 4 minutos. Tá? Eles fizeram 2 sessões, durando 60 minutos para cada grupo, uma vez por semana. Basicamente eram 20 minutos de descanso, 5 minutos de baseline, que eles chamam, né? Que seria um pré-tratamento, 25 minutos de tratamento, 5 minutos do pós-toque e 5 minutos com os questionários de estresse, que são esses questionários. Tá? Na questão demográfica, só para mostrar que não há diferença estatisticamente significante entre os grupos, e aqui eles fizeram as seguintes análises. Eles analisaram a percepção do toque, um questionário de Amsterdã, que é a percepção sensorial. Eles fizeram a termografia na face, na região perioral, nasal, frontal, bochecha, que eles até justificam que seria a melhor resposta para ver estímulos simpáticos e parasimpáticos, a condução da pele e a variabilidade da frequência cardíaca. Então, um projetaço, né, gente? Fizeram muitos estudos aí. Aqui, de novo, comparando o MT com o Sham, antes das intervenções eles não tinham diferença, então eles eram um grupo homogêneo. Mesma coisa na condução da pele, né, não há diferença estatisticamente significante, e na frequência cardíaca aqui nesse caso. Aqui é só para mostrar como que é feita a termografia, né, da pessoa que realizou a ósteo e o indivíduo que fez apenas os toques que eu já descrevi. E aí que vem algumas coisas interessantes, né? Houve uma diferença na questão da temperatura através da termografia. Aqui em vermelhinho é os que fizeram a osteopatia e aqui os que não fizeram. Tá? Houve então uma diferença menos na região frontal. Tá? Eles até descrevem depois, só para explicar um pouquinho mais para frente o que significa isso. Aqui dá para a gente ver melhor. Aqui a gente tem o nariz, o frontal, a região perioral dos dois lados,
e a região da bochecha, tá? Da mandíbula, perdão, não da bochecha, da mandíbula. O que eles observaram? Que toda vez que a gente realizava a sessão de osteopatia, houve um aumento da temperatura nesses marcadores, exceto da região frontal. E o que eles relatam do porquê esse aumento? Na região perioral e na região nasal e da mandíbula, nós temos alguns estímulos parasimpáticos pelas glândulas salivares ou pela mucosa nasal. Então, quando a gente faz qualquer intervenção, né, de equilíbrio da homeostase, vamos chamar dessa forma, há um aumento da ativação parasimpática, aumentando assim a temperatura desses indivíduos, coisa que não se via no sham, né? Ou seja, no placebo não observava isso. Isso acontece principalmente num pico quando se está realizando a terapia. Tá? Depois há uma pequena diminuição, mas mesmo assim há um aumento disso. Já na região frontal, você tem uma diminuição. E essa diminuição eles relatam que está relacionado com a questão do estresse. Tá? Porque quando a gente está estressado, a gente tem uma situação de enrugar o epicrânio, o ventre frontal ou o corrugador do supercílio. Então, essa diminuição significa que houve também um efeito parasimpático, já que o estresse ele seria parasimpático. Na análise da variabilidade da frequência cardíaca, né, aqui a gente tem a base, o toque e o pós-toque, seja no grupo OMT ou seja no sham, não no placebo. De novo, a gente tem um aumento, principalmente da HF, que é o High Frequency, que está relacionado com o estímulo parasimpático. A outra forma que eles usam, que também seria para parasimpático, que não é muito utilizada, é o DFA, tá? Porque eles usaram um marcador, uma análise diferente. Mas enfim, tanto o HF como o DFA, você tem um estímulo parasimpático aumentado. Tá? Isso a gente vê em várias publicações já. Tá? Muitos estudos já têm mostrado aí que a osteopatia, no modo geral, tende a ter um aumento parasimpático. Na condução da pele que houve uma certa diferença, porque você teve, quando se aumenta a condução da pele, significa que há um aumento da atividade simpática. E nos indivíduos que receberam a osteopatia, teve esse aumento simpático também. Tá? Eles não conseguem ilustrar tanto um dos motivos, eles alegam que precisa melhorar alguns aspectos aí, ou aumentar o grupo, né? Que é interessante porque na termografia e na variabilidade houve um aumento parasimpático. E a gente tem alguns estudos, pessoal. Aqui a gente fez estudos em pacientes em ventilação mecânica, a gente está num processo de submissão para uma revista. Tá? Isso foi feito por um aluno nosso do CBO, que é o Herbert. Aqui, só para mostrar que a osteopatia, né, a gente fez um grupo controle e um grupo intervenção e fazia técnicas faciais em pacientes graves em ventilação mecânica. Né? Foi bem interessante. Aqui só para mostrar que não há nenhum problema em utilizar em pacientes com ventilação mecânica, porque não afeta, no modo geral, o volume total expirado, o volume expiratório, a pressão pico, enfim, a frequência respiratória. Ou seja, ele é seguro, isso que a gente quis mostrar. Apenas no volume total expirado, que no grupo controle houve uma diferença, né, poderia ser alguma variação nesses indivíduos. Quando a gente analisa os marcadores parasimpáticos, a gente observa uma diferença pré e pós no grupo intervenção, né, de 23 ele foi para 40, aqui a gente vê que a média de 41 para 51 não há diferença, mas entre o grupo intervenção a gente observa uma diferença com um BR menor que 0,05. Isso vale também para o outro valor parasimpático e o outro valor, que é do intervalo RR, que seria também, se há um aumento do parasimpático, significa que aumenta o intervalo RR. Aí ele dá uma diferença comparando o grupo intervenção com qualquer grupo controle no pré e pós, tá? Desses 747 que eles são diferentes.
que significa isso? Que há um estímulo parasimpático nesses indivíduos. E é observado que o estímulo parasimpático diminui o tempo em ventilação mecânica. Então, a possibilidade de ter uma alta precoce, comparado ao grupo controle, por exemplo, seria, então, poderia ser ilustrado aqui nesse nosso estudo. E outro estudo que a gente fez foi uma manipulação simples em T12, né? Dividimos também, foi um duplo cego, tá? Dividimos em grupo controle e intervenção, a gente estressava os indivíduos na esteira, e no grupo controle não houve nenhuma diferença nos marcadores parasimpáticos, mas houve uma diferença no intervalo RR, né, diminuindo, né, a média de 800 para 787, 751, significa que há uma ativação simpática. Né? Como a gente estressou, era de se esperar que realmente aconteceria isso. E nos marcadores parasimpáticos não há nenhuma situação de diferença. Quando a gente vai no grupo que recebeu a manipulação em T12, né, a gente fez uma DOG, né, você tem um aumento do NN50, um aumento do SDNN, um aumento do RMSSD, que são marcadores parasimpáticos, e o PNN50 também. Se aumenta, significa que houve uma ativação parasimpática em todas as análises que a gente fez, né, comparando antes e depois. Principalmente nos 30 minutos, quando a gente compara, ou seja, você tem uma resposta de recuperação mais rápida nesses indivíduos numa questão de estresse. Já no intervalo RR, de 740 ele foi para 708, ou seja, houve uma atividade simpática, e aí depois ele aumentou novamente, ativando o parasimpático, né? Ou seja, a recuperação dele é maior. E aqui o tempo todo ele ficou abaixo do antes, né? Isso que eu acho interessante. E quando a gente compara entre os grupos, o intervalo RR é que houve uma diferença, ou seja, você tem uma melhor variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, mais estímulo parasimpático nos indivíduos que receberam a manipulação. E nesse ano a gente tem mais alguns projetos aí com hipertensos, vamos ver qual seria a resposta. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Bons estudos aí para vocês.